Olá, que bom que você continua por aqui querendo saber mais sobre as mesas com Jesus. Esse é o título do nosso estudo que estamos desenvolvendo na nossa classe da Escola Dominical Esther, uma classe de mulheres, na Igreja Batista Bíblica em Valparaíso. E eu convido você para estar com a gente todos os domingos às 9 horas da manhã. Nessas mesas, que se por acaso você não pôde ver, elas estão todas aqui neste canal, nós estamos olhando para como é que Jesus viveu realmente algumas mesas, as pessoas com quem ele encontrou nessas mesas. E hoje nós vamos começar uma mesa muito especial, a mesa da despedida. Vamos orar para que o Senhor fale conosco, fale realmente aquilo que nós necessitamos ouvir. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque podemos realmente estudar a Tua Palavra, Senhor, em liberdade, porque esse livro tão precioso chegou às nossas mãos. E eu quero te pedir agora, Senhor, que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, com cada pessoa que estiver assistindo essa aula, que ela possa ser abençoada pela Tua Palavra, Pai. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos então aqui a nossa mesa da despedida. Nós vamos olhar para essa mesa que aconteceu 24 horas antes da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta mesa é que nós vamos ouvir os últimos ensinamentos de Jesus aos seus discípulos e observá-lo orar tanto por eles quanto por nós. Thomas Goldwyn, um escritor puritano, chamou esses capítulos 13 a 17 de João, em que descreve todos esses ensinos, uma janela para o coração de Cristo. É isso, nós vamos ver esse coração de Cristo se expressando através dos seus ensinos. Mas antes de ver Jesus dispensando um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, para traí-lo, ou até mesmo a gente vê Jesus falando com Pedro, que antes do amanhecer ele iria negá-lo 3 vezes, né? Antes de Jesus fazer a maior oração registrada no Novo Testamento, demonstrando a sua intimidade com o Pai e também tornando possível aos discípulos observarem aquela expressão de amor, de cuidado por eles, nós vamos deixar que João nos conte antes como é que essa noite começou. Como nós já vimos aqui em outras mesas, né? Quando você chegava da rua, você era recebido pelo anfitrião, seus pés eram lavados, você ficava ali numa mesa baixa, não era em cadeiras, e reclinado naqueles lugares. Nós tínhamos o lugar de honra, que era do lado do anfitrião. Então, nós vamos ver essa configuração toda da mesa, como tudo isso começa. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 13, do verso 1 a 12. Vamos ler. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto,
voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Aqui nós vemos o relato de João, então, de como tudo isso começa. E, na verdade, o Evangelho de João ele pode ser dividido em duas partes. A primeira começa lá em João, capítulo 1, verso 1 a 18, que é, na verdade, uma passagem que muitas vezes nós lemos no Natal, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E termina essa primeira parte em João capítulo 12, no verso 50. E essa primeira parte é muitas vezes chamada de livro dos sinais. As palavras e obras de Jesus em conjunto ali, reunidas, né, nessa primeira parte, apontam para a identidade de Cristo, ele como o Messias e o Salvador. Assim, por exemplo, nessa passagem aqui de João 12, ele afirma que ele é a luz do mundo e aqueles que o seguem não andarão em trevas. Mas o livro dos sinais, ele termina de uma maneira abrupta. Se você ver aqui em João capítulo 12, versos 36 a 38, diz: crede na luz enquanto a tendes, para que vos tornei filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se dele. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Então, nessa primeira parte, apesar das palavras, dos sinais que Jesus deu ali, de que ele realmente era o Messias, termina essa primeira parte com essa afirmação, né? Que apesar de todos esses sinais, eles não creram de fato nele. E a segunda parte, que é do capítulo 13, verso 1 até o capítulo 20, verso 35, é chamado de livro da paixão. Ou, como algumas vezes é também falado, o livro da glória. Conforme esse livro, essa segunda parte, né, de João se inicia, nós somos transportados para uma sala, um cômodo no andar de cima de uma casa em Jerusalém, onde estão Jesus e os seus discípulos. É uma terça-feira, na semana da Páscoa, e a ceia está chegando. Agora, a glória que Jesus havia escondido do mundo, que o rejeitou, seria incrivelmente revelada àquele grupo de homens, né? Aqueles discípulos que confiaram nele e o amaram. Os evangelhos todos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm sempre o mesmo objetivo, que é destacar a pessoa de Cristo, cada um de uma maneira. Mas a gente pode dizer que os primeiros salientam mais o corpo de Cristo, as coisas que Cristo realizou. E João vai revelar mais a sua alma. Por isso que é muito importante a gente ler João para entender realmente os outros evangelhos, né? É como que se os outros evangelhos mostrassem Jesus por fora, nas suas ações, e João mostrasse principalmente nessa segunda parte o que acontecia por dentro, no coração realmente de Jesus. Nessa reunião íntima de Jesus com seus discípulos, o relato começa dizendo que Jesus os amou. Podem olhar aqui em João capítulo 13, no verso 1. E tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E esse amor vai se revelar de maneira prática através do lava-pés. E ao explicar o porquê dele estar fazendo aquilo, né, lavando aos pés, ele pergunta, na verdade, para os discípulos: vocês entendem o significado disso que eu estou fazendo para vocês? Vocês entendem, compreendem as implicações que isso tem na vida de vocês? É isso que Jesus termina aqui no trecho, no versículo 12. Entendeis o que vos fiz? Vocês podem compreender a implicação disso, o que realmente isso significa, né? E eu imagino que ali tenha se instaurado um profundo silêncio, né? Porque nada aqui, a gente não vê resposta de nenhum dos discípulos. Nenhum servo ali havia recepcionado Jesus, os discípulos, e muito menos algum dos discípulos tinha se preocupado em ser aquele que iria lavar os pés de todos, né? Claramente, todos foram orgulhosos demais para fazer isso. Até porque, momentos antes de chegarem ali àquele lugar,
os discípulos estavam discutindo sobre qual deles era o maior. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 22, os versos 24 a 27. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Jesus lhes disse: os reis dominam sobre as nações, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. E foi isso que Jesus fez ali naquele momento. Ele serviu aos discípulos. Jesus então pergunta para eles: olha, vocês podem compreender isso que eu estou fazendo para você? Esse era o trabalho de servo. Agora, o próprio mestre estava ali tomando a forma de servo, né? E nós vamos ver já já essa comparação com Filipenses. Nós vemos então que Jesus vai ajoelhando diante de cada um dos discípulos, vai lavando seus pés, mas quando Jesus se ajoelha diante de Pedro, ele acha que aquilo é demais para ele. Não, né? Ele fica chocado, resistente, como nós já vimos em tantos momentos na Bíblia, né? Pedro vai na explosão dos seus sentimentos e vai dizer: não, de jeito nenhum, né? Você vai lavar meus pés? E eu não posso deixar isso acontecer, né? O mestre vai lavar meus pés? E o que Jesus responde? Se eu não te lavar, você não vai ter parte comigo. Ah, então se é assim, lava-me todo, né? E Jesus diz: não, não é necessário. Algo mais profundo do que simplesmente remover a poeira dos pés daqueles discípulos estava acontecendo ali. Por meio de um sinal impressionante, Jesus está mostrando quem ele é, o que ele veio fazer. Jesus está mostrando a sua identidade. É aqui no lava-pés que ele revela a sua pessoa, a sua obra, a sua identidade, o seu propósito. E nós podemos compreender isso melhor quando nós analisamos essa passagem aqui de João 13, de 3 a 5 e o verso 12, com Filipenses, capítulo 2, versos 6 a 9. Vamos ler lá Filipenses 2, 6 a 9. Que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu fui até o verso 11, né? Mas o que nós vemos aqui? Que em João capítulo 13, verso 3, nós vemos que Jesus sabia que viera de Deus. E isso tem total relação com esse trecho de Filipenses que diz: pois ele subsistindo em forma de Deus. Então, Jesus tinha plena consciência de que tudo o que ele estava vivendo, de que ele tinha vindo com um propósito do plano eterno de Deus se cumprir nele. Levantou-se da ceia. Jesus se levanta da mesma forma que ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas tirou a vestimenta de cima, né? Amarrou a toalha na cintura, ou seja, se esvaziou de si mesmo. Jesus não se esvaziou da sua divindade. Jesus continuou sendo Deus, mas ele assumiu, né, a nossa humanidade. Então, Jesus se esvaziou e, tomando uma toalha, assumindo a forma de servo, ele deita água na bacia, ele se humilha a si mesmo e passa a lavar os pés dos discípulos. Ou seja, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele fez o sacrifício, ele se tornou servo, ele se humilhou e ele tomou as vestes depois e voltou à mesa. Ou seja, depois que ele morre,
essa morte de cruz, o que acontece é que Deus o exalta soberanamente e lhe dá um nome que está acima de todo nome. Jesus aqui, com este ato do lava-pés, ele está encenando de modo simbólico aquilo que Paulo escreve teologicamente, né? Como o Filho veio da maior glória do céu para as profundezas da nossa condição humana, tomando a forma de escravo, purificou-nos de nossos pecados por meio da sua morte na cruz, e então foi exaltado e está à direita do Pai. Jesus, ele está consciente da sua origem. Aqui em João, capítulo 13, verso 3, diz: sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, né? Jesus, então, faz todas essas coisas. Ele sabia que a hora dele havia chegado, ele sabia que ele seria traído, mas ele também sabia algo muito maior, que tudo isso ia acontecer para o propósito do plano eterno da redenção ser consumado. Ele se levanta ali naquela mesa, da posição dele de anfitrião, e assume essa forma de servo. Ele amarra a toalha na cintura, ele enche a bacia com água, ele lava os pés de Jesus, e então ele realmente volta para o seu lugar de origem como o anfitrião, aquela pessoa mais importante, né, ali. Por quê? Porque ele está cumprindo fielmente os planos do Pai. Nisso nós podemos ver 3 aspectos importantes. O primeiro é a humilhação. Jesus, sabendo que o Pai confiara tudo em suas mãos, não apresentou sua majestade aqui. Em um ato surpreendente, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, nos entrega um vislumbre da maravilha da sua encarnação e sua humildade. Jesus aqui não roga para si a posição, né, de superior. Ele podia ter falado: quem é aí o discípulo que vai lavar nossos pés? Né? Não. Ele deixa de lado a sua majestade e realmente assume a encarnação, a humildade. O Filho de Deus se esvazia e se torna homem, assume a nossa fragilidade humana. Aquele que nunca deixou de ser em forma de Deus, tomou a forma de servo. Isso é muito importante nós entendermos. Jesus nunca deixou a sua divindade. Ele assumiu a nossa humanidade numa vida de profunda humilhação. Se ele realmente fosse apenas um grande profeta que estava ali agora lavando os pés dos discípulos, isso já ia ser muito bonito, um ato, nossa, né? Nossa, olha só, Jesus tão importante, baixando ali, lavando os pés dos discípulos. Mas isso toma uma proporção muito maior quando nós pensamos que lavando os pés dos discípulos estava Deus. Jesus, na sua divindade, se humilhou e lavou os pés dos discípulos. Esse é o serviço humilde de Deus aos homens. E mais importante ainda, era Deus não apenas lavando os pés de homens, mas de homens pecadores, né? Deus em sua santidade, lavando os pés dos pecadores. Nós também vemos aqui um aspecto importante, que é a própria salvação. Pedro ali contesta, né? O lava-pés, ele é uma imagem de que Jesus faz por nossa purificação e justificação. Uma vez que Pedro, ele já tinha se tornado limpo, né? Aqui está dizendo, Jesus fala para ele: não é necessário você se lavar inteiro, não, né? Ele não precisava disso, por quê? Porque ele já confiava, porque ele já cria em Jesus. Ele já estava limpo. Jesus diz que nem todos estavam limpos ali, porque ele se referia a Judas, que iria o trair. Mas os discípulos já estavam limpos, mas apesar disso, eles precisavam continuar com o poder purificador de Jesus em suas vidas. É isso que Jesus faz pelos santos. Nós precisamos também continuar nos purificando. Por isso que 1 João 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Nós fomos justificados por Jesus. Ele morreu na cruz e pagou o preço dos nossos pecados. Mas estamos em processo de santificação e por isso é que nós nos purificamos através da confissão dos nossos pecados, através do arrependimento, né? Então, a salvação veio através de Jesus, dessa justificação, e a vida cristã vai se aperfeiçoando através da santificação, desse aspecto purificador de Jesus. Nem todos vocês estão limpos. Ao registrar essas palavras, João está destacando o fato de que há um ambiente sombrio por detrás dessa cena. Ali tudo não era mil maravilhas, havia uma opressão, e nós sabemos da parte de quem virá essa opressão. Nós vamos falar disso melhor na próxima aula, mas nós vemos que Satanás, ele está aqui presente nas sombras. João, capítulo 13, verso 2 diz: enquanto jantavam, o diabo já havia posto o coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Naquele momento em que Jesus está ali lavando os pés dos discípulos, Satanás está agindo. Ele está colocando no coração de Judas a traição. O inimigo está ali, o mesmo que tentou destruir o plano de Deus com o massacre dos bebês lá com Herodes. Lembram no começo da história de Jesus? Ele também tenta Jesus. Satanás, pessoa, vai lá tentar Jesus, né? Nós também temos momentos em que o próprio Simão Pedro tenta desviar Jesus do seu caminho. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 21 a 23, quando Jesus diz: para trás de mim, Satanás, né? Ele vê em Pedro a figura mesmo do inimigo ali agindo para fazer com que ele fosse demovido da ideia de continuar cumprindo o plano. E é esse mesmo Satanás que vai agora trabalhar com Judas, acreditando que vai destruir o plano perfeito de Deus. Mas nós não podemos deixar de falar que cada passo que ele dá, na verdade, é cumprindo o plano estabelecido por Deus. Nada foge ao controle de Deus. Jesus aqui não é surpreendido, né, por esse traidor. João deixa isso claro. Jesus soberanamente despede Judas da sala. Ele fala: vai fazer o que você tem que fazer, vai depressa fazer o que você tem que fazer. Então, Jesus sabia do que iria acontecer e Jesus não estava ali para impedir Judas de fazer isso. Por quê? Porque era necessário que ele traísse, que tudo acontecesse para que a obra da redenção realmente fosse realizada. Da mesma forma que Jesus sabia que Satanás tinha colocado no coração de Judas para o trair, ele também sabia, como está escrito aqui no verso 3, o Pai tinha posto nas mãos dele todas aquelas coisas, né? Todo este plano maravilhoso. E também nós temos aqui o aspecto da exaltação. Jesus se ajoelhou perante cada um dos discípulos, lavou seus pés, e não só de Simão, Pedro, e não só, mas também de Judas Iscariotes, né? Ele tomou as suas vestes novamente e voltou para a mesa. Nós temos aí isso descrito no verso 12. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Então, Jesus aqui está de novo encenando algo que vai realmente acontecer depois da sua morte. Ele será humilhado, será crucificado, entregará a sua vida voluntariamente, mas tomará essa vida de volta, né? Vitorioso contra a morte. Ele retornará ao seu lugar de eterna honra. É isso que a palavra de Deus diz. Deus exaltou soberanamente, ele deu um nome que está sobre todo o nome. Ele está sentado à direita de Deus. Devido à sua humilhação, que culmina em sua morte e seu sepultamento, Deus o exaltará sobre todos e lhe dará esse nome que está acima de todo nome. Um dia, ao nome de Jesus, todo o joelho se dobrará. Então, a exaltação virá plenamente. Quando Deus, o Pai, exaltar Jesus, todas as nações o ouvirão, toda a criação se curvará perante ele. Cristo será coroado o Senhor de todos. Mateus, capítulo 28,
verso 18 a 20. Diz: E aproximando Jesus, falou-lhes: Toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Ensinem o que eu disse, e eu estarei com vocês. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 a 28, diz assim: Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois assim como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro, e depois os que lhe pertencem na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, é claro que isso não inclui quem lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ele, o Senhor absoluto de tudo, né? Todas as coisas serão sujeitas a Deus. Então nós vimos aqui a humilhação, a salvação e a exaltação. E ele pergunta: compreendeis o que vos fiz? Que implicação isso tem? É como se ele dissesse: se vocês compreenderem o que eu fiz, isso os levará a uma transformação interior. Não basta apenas vocês verem o que eu faço. É importante que vocês, é fundamental, né? Que vocês compreendam, porque isso vai ocasionar uma transformação interior em vocês. Vocês vão começar a fazer aquilo que vocês falharam de fazer antes da gente sentar aqui na mesa. Vocês vão seguir meu exemplo, né? Vocês vão servir uns aos outros. Vocês se curvarão perante o seu irmão discípulo e por meio do seu ato de humildade dirão a eles: eu sou vosso servo por amor de Jesus. Quando vocês entenderem o que eu fiz aqui para vocês, como eu servi vocês, vocês vão fazer isso a outros, porque isso vai transformar o interior de vocês. Essa é a implicação. Há uma aplicação desafiadora aqui, que é saber aquilo que Jesus fez é uma coisa, mas fazer é outra. Saber de tudo isso que você vê aqui, saber desse sacrifício que Jesus fez, do fato dele ter realmente se tornado servo. Isso muda de alguma forma a sua vida? Isso muda a relação que você tem com as outras pessoas? Você serve aos outros? Se o próprio Deus pôde se humilhar ali lavando pés dos discípulos, mas mais do que isso, se humilhar morrendo na cruz, tomando sobre ele pecados que não eram dele, eram meus, eram seus. Isso não me faz pensar como é que eu me relaciono com as outras pessoas, né? Aonde que eu deixo o meu orgulho e como é que realmente eu tomo essa posição de serviço. Somente aqueles que ouvem e praticam aquilo que Jesus fez são bem-aventurados. João capítulo 13, verso 17 diz: se de fato sabeis essas coisas, serei bem-aventurado se a praticardes. Se de fato você compreende isso e você fizer, tomar como exemplo o Senhor Jesus, você vai ser feliz. Essa é a grande promessa que Jesus nos dá aqui. Com a sua humilhação, Jesus nos ensina que privilégios não implicam orgulho, mas humildade. Pode ser que você diga: ah, Jesus me alcançou, eu sou eleito, e acha que isso traz algum orgulho, te torna superior, mas é exatamente o contrário. Se o Senhor nos escolheu, foi para que nós nos tornássemos servos dos nossos irmãos. Jesus sabia a sua origem e seu destino. Contudo, a sua majestade não o levou a uma autoexaltação, mas de fato a humilhação. Nós também
Sabemos a nossa origem, pecadores. E agora, alcançados pela graça de Jesus, o nosso destino é a eternidade com Ele. Mas isso, de forma alguma, nos leva à autoexaltação, e sim à humilhação, ao serviço, ao amor uns pelos outros. Os discípulos pensavam que privilégio de ser discípulo implicava em grandeza, reconhecimento, aplausos, regalias. Quem vai ser o mais importante? Jesus reprova essa atitude deles, mostrando que entre os que o seguem, mede-se a grandeza de qualquer um pelo serviço prestado no reino de Deus. Maior é aquele que serve. Foi isso que Jesus disse. Jesus era o maior dentre todos eles, e ele é aquele que servia. A grandeza será demonstrada, a grandeza no reino de Deus, ela é demonstrada pelo seu serviço aos outros. Em relação à salvação, Jesus nos ensina, no diálogo com Pedro, que para ter parte com ele, nós precisamos ser lavados. Apocalipse, capítulo 1, verso 5, diz assim: E da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Foi o sangue de Jesus que nos purificou. E ali, é isso que ele está dizendo para Pedro. Uma vez salvos, para sempre salvos. Você não precisa ser purificado, né? Ser lavado inteiramente. Não precisamos de outra justificação, e sim de purificação somente, através da confissão dos nossos pecados. Pecadores, somos banhados completamente e temos nossos pecados perdoados. 1 Coríntios, capítulo 6, os versos 9 a 11. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês eram tudo isso, mas vocês foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Então, é isso que Jesus traz para nós, essa salvação através do lavar dos nossos pecados. Na exaltação, Jesus nos dá a certeza da sua volta gloriosa. Em nenhum momento devemos ter a mínima dúvida do seu reinado eterno. Jesus aqui, quando volta para a mesa, ele está encenando isso, né? Esse reino eterno dele. Ele morre, ele ressuscita, ele sobe à direita do Pai, mas ele vai voltar. Apocalipse capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. É isso que será anunciado, a vitória gloriosa de Jesus e seu reinado eterno. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Toda a glória, toda a honra eternamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. A implicação, o que isso nos ensina? Jesus nos ensina sobre a inutilidade do conhecimento religioso. Aquele conhecimento que não é acompanhado pela prática, ele é inútil. Só saber de Jesus, mas não viver como Jesus viveu, é inútil. João capítulo 13, verso 17, nós vimos já, que ele disse: se de fato sabeis essas coisas, vocês vão ser felizes se vocês praticarem. Se vocês só sabem e não praticam, vocês serão infelizes. Será inútil a vida de vocês, né? Um conhecimento que não se traduz em trabalho, em obra, em serviço, ele é estéril. Conhecimento sem amor envaidece. Doutrina sem vida é inútil. Só saber é inútil. 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu soubesse, né, a língua dos anjos e não tivesse amor, nada valeria. Isso não serviria para nada. Jesus aqui
Define a felicidade não por quantos te servem, mas quantos você serve. Hoje a gente tem aí nas redes sociais os seguidores, né? E o grau de importância das pessoas é quantos são seus seguidores. No reino de Deus é exatamente o contrário. Não é quantos me procuram, quantos me servem, mas na verdade o mais importante é aquele que serve a muitos. Comunhão com Deus e com os outros não existe sem amor. Um amor sacrificial, um amor prático, um amor que se ajoelha e lava os pés. Um amor que não se importa com a posição que tem, mas que se reconhece pecador, alcançado pela graça e que, portanto, também deve distribuir essa graça. Que esse exemplo de Jesus aqui, através dessa encenação toda da sua própria morte, ressurreição e reino, né, possam ter uma implicação forte na nossa vida. Compreendeis o que vos fiz? Compreendem o que significa isso? Você compreende, de fato, o que significa a morte de Jesus na cruz por você? Você compreende de fato o que significa ter sido alcançado por essa graça? De que forma isso muda a sua vida? De que forma isso muda a sua identidade? E de que forma isso muda o seu propósito, o seu destino? Que nós possamos responder sabiamente a cada uma dessas perguntas. E até a próxima aula, quando nós continuaremos nessa mesa.